Olá, boa noite a todos e todas que nos assistem nesta noite de domingo. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez. Encerrando o mês de abril, encerrando essa série de mensagens que tem falado coisas tão profundas para a vida de nossa igreja, para aqueles que têm o desejo de seguir a Jesus de uma forma sincera, de uma forma autêntica. Estamos falando sobre a dimensão comunitária do discipulado. Já falamos de vários aspectos, de várias atitudes que nós podemos tomar como cristãos e cristãs no mundo em que vivemos. Falamos sobre a oração, falamos sobre a comunhão, falamos sobre o conhecimento das Escrituras, sobre a vida de testemunho. E hoje chegamos ao final desta série de mensagens para poder encorajar a você a ser um seguidor de Jesus de forma autêntica. Para nós, o discipulado é a maneira como seguimos Jesus. É um estilo de vida, é uma forma de viver. Ela tem a ver com as nossas escolhas, com as nossas preferências, com as coisas que nos estimulam, que nos motivam. Seguir Jesus dessa maneira. E nós estamos vivendo como pessoas que estão inseridas num contexto comunitário. Nós não somos agentes secretos de Deus. Nós estamos vivendo de uma forma dinâmica e autêntica no mundo em que vivemos. E isso implica em escolhas, em atitudes, em maneiras de fazermos esse segmento de Jesus significativo para as pessoas que estão à nossa volta. E também formarmos uma comunidade de fé que seja robusta, que seja vibrante, que seja servidora no mundo em que nós vivemos. Nós vamos colocar aqui a apresentação que eu preparei para a mensagem de hoje e que estamos acompanhando aí esse estilo de apresentação desde o começo. Nós estamos falando então da dimensão comunitária do discipulado, das atitudes que fazem a diferença no discipulado no mundo em que vivemos. E hoje vamos falar sobre o cuidado uns com os outros, a maneira de cuidarmos uns aos outros. É aí que deságua toda a ação do discipulado. Quando a gente estuda, e nós temos materiais na nossa igreja, cursos que estão aí no nosso canal do YouTube sobre como seguir Jesus, como fazer o discipulado, séries de mensagens, a gente aprende que o discipulado envolve a oração, a leitura da Bíblia, congregar numa igreja e também fazer o testemunho do Evangelho. É assim que a gente aprende. Mas tudo isso, todos esses aspectos, têm uma dimensão comunitária, como vimos nas mensagens anteriores, mas elas desaguam no cuidado uns dos outros. Sem o cuidado uns dos outros, o discipulado não faz sentido algum. Seguir Jesus não faz sentido. Por isso eu quero convidar você a meditar sobre isso. Eu escolhi um texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 32. É Jesus falando com Pedro. Ele diz assim: mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Que bacana, não é? Jesus estava dizendo para Pedro que ele iria enfrentar problemas. Jesus estava prestes a ser crucificado. E Pedro estava dizendo: não, eu bato no peito, eu vou estar com Jesus até o fim, que eu vou ser teu parceiro, eu vou impedir que o diabo leve você para a morte, etc. Assim, olha, meu amigo, sabe o que acontece? Você foi reivindicado por Satanás. Satanás vai cirandar a sua vida. Cirandar é uma expressão que quer dizer ele vai bagunçar com o teu coreto. Então se prepara, meu irmão, minha irmã, meu querido Pedro, que a coisa vai ficar feia para o seu lado. Mas você já sabe, eu cuido de você. Eu já estou intercedendo por você. Eu já estou trabalhando para que a sua fé não desfaleça. E quando você recobrar o ânimo depois dessa cirandada do diabo na tua vida, cuida dos teus irmãos. Cuida dos fracos na fé. Cuida das pessoas que precisam do teu exemplo, da tua palavra de admoestação, da tua ação de carinho, da sua prática amorosa. Bacana isso, né?
Isso me faz pensar, meus irmãos, que o discipulado implica cuidado. Cuidado de nós mesmos, como alertou Jesus a Pedro, e cuidado do nosso próximo, do nosso irmão, dos outros, que podem ser expressos em ações de generosidade, de solidariedade, de gratuidade de vida, de uma vida contemplativa que faça sentido no mundo em que vivemos. A gente precisa aprender a fazer isso, a cuidar uns dos outros, a sermos cuidadores do nosso irmão, da nossa irmã, nos preocuparmos com as suas necessidades, com as suas fragilidades, sabermos que ele é também objeto do amor de Deus, como nós somos. Meus irmãos e minhas irmãs, esse conselho está nas Escrituras. Paulo, aos Filipenses, capítulo 2, versículo 4, diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. É assim que a vida cristã acontece. Muitas não tem que cuidar da vida dos outros. Não é que você vai cuidar da vida dos outros, mas você vai cuidar da necessidade das pessoas. Você vai se importar pelos outros. Cuidar, meu irmão, minha irmã, é dar atenção, é preocupar-se, é assumir compromisso, é envolver-se, é ser responsável. A falta de cuidado, sabe como se chama? Descaso, indiferença, que é algo que afeta muito as relações no mundo de hoje. Quando a gente cuida de alguém, nós estamos assumindo compromissos. Quando a gente cuida de alguém, isso está trazendo esperança, sobretudo daquelas pessoas mais frágeis. E isso, meus irmãos, envolve afetividade, envolve empatia e envolve, acima de tudo, amor fraternal. Filipenses capítulo 4, verso 5. Paulo diz assim: seja a amabilidade de vocês conhecida de todos. Perto está o Senhor. Aí esse perto está o Senhor tem dois sentidos, né? Perto está o Senhor porque Ele está entre nós. Ele caminha com a gente, Ele nos dá força e coragem, Ele está pronto a nos abençoar. Mas perto está o Senhor tem uma dimensão escatológica. Olha aí, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu me lembro que houve uma discussão entre duas irmãs de uma igreja que eu pastoreava. E aí, então, as irmãs diziam: eu não vou mais falar com aquela outra irmã, porque ela me agrediu, ela fez isso, ela não presta, ela é isso e aquilo. E aí eu tentava aconselhar para tirar aquele problema de desavença entre as irmãs, e nada demovia aquelas irmãs da animosidade. Até que eu chamei as duas juntas e disse: escuta aqui, se Jesus viesse agora, quem iria para o céu? Qual é o lugar que vocês escolheriam? Vocês seriam capazes de ocupar o mesmo espaço uma da outra lá na eternidade? E aí então elas pararam, elas oraram junto comigo, se abraçaram e se perdoaram, porque essa dimensão escatológica do cuidado, ela precisa ser notada, ela precisa ser percebido. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, o cuidado é uma atitude que nos torna mais humanos. Ele restaura o que há de melhor na vida da gente. Pessoas que cuidam umas das outras são pessoas amorosas, são pessoas de uma humanidade invejável. O ser humano precisa dar e receber cuidado. É isso que nós somos, pois isso faz parte da nossa natureza como cuidadores uns dos outros. O ser humano sem cuidado, ele tem uma vida desestruturada. Um ser humano sem cuidado perde totalmente o sentido da vida. Por isso eu quero propor algumas ações para a gente praticar o cuidado na nossa vida comunitária. São 5 atitudes, 5 ações que nós, como cristãos e cristãs, precisamos aprender a fazer uns com os outros. A primeira atitude é promover a paz.
O cristão é um incentivador, um promotor da paz. A presença cristã no espaço público tem como marca distintiva a promoção da paz. A proclamação do Evangelho é, por excelência, o anúncio da paz. Romanos capítulo 8, versículo 6 diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Não cabe para o cristão promover ódio, promover discriminação, promover preconceito. Cabe ao cristão, sim, promover a paz. Segunda atitude que podemos fazer em comunidade como cuidado uns dos outros, praticar justiça, colocar em prática a justiça. O sentido da justiça tem a ver com essa sintonia entre a vontade de Deus para toda a criação e as nossas ações em relação ao próximo e à natureza. A justiça, de fato, é garantir a todos e todas os mesmos direitos que Deus garantiu lá na criação para que todos tenham o direito à vida. É viver em harmonia com os propósitos divinos. 1 João capítulo 3, versículo de número 10 diz assim: qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Terceira prática de cuidado, terceira ação de cuidado que podemos ter na nossa vida comunitária: agir em solidariedade, sermos solidários àqueles que sofrem. As práticas de solidariedade geralmente acontecem nas épocas de catástrofe. O brasileiro aprendeu isso muito bem. Mas não somente isso, a todo tempo, à nossa volta, nós temos pessoas que têm necessidades, que precisam de amparo e de cuidado. Jesus ensinou que o princípio da nossa ação deve ser orientado pela maneira como nós gostaríamos de que fôssemos tratados se tivéssemos na mesma situação do outro. Como que você gostaria de ser tratado se você tivesse fome, se você estivesse desempregado, se você estivesse sofrendo violência, abuso? Como você gostaria de ser tratado? Para Jesus, solidarizar é colocar-se no lugar do outro. O apóstolo Paulo, ele desafia a igreja a fazer isso. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo de número 2. Quarta ação de cuidado que podemos fazer na vida comunitária: cuidar do meio ambiente, cuidar da natureza, cuidar da preservação daquilo que o Senhor fez com tanto amor e colocou a gente como cuidadores desse jardim maravilhoso. Cuidar da natureza é uma responsabilidade dada por Deus para toda a humanidade. Isso quer dizer que quando a gente não cuida da natureza, nós estamos pecando. Não cuidar da natureza é pecado. Como é que você descarta o seu lixo? Como é que você cuida das plantas? Como é que você cuida dos animais que vivem na natureza? Como é que você cuida dos rios? Como é que você se comporta na praia? Como é que você faz a sua higiene da casa? Tudo isso tem a ver com a maneira como você cuida da natureza. E quando você se descuida da natureza, isso quer dizer um pecado. Romanos capítulo 8, 19 diz assim: a natureza aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Quem vai cuidar da natureza de maneira completa somos nós como cristãos. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos assumir a responsabilidade para cuidar da natureza criada, porque nós amamos ao Deus que a criou. É por amor a Deus que precisamos fazer isso. E a quinta ação que podemos fazer para o cuidado na nossa vida comunitária é desenvolvermos amor fraternal
em toda e qualquer circunstância. Uma igreja que não é capaz de amar, não compreendeu a essência da doutrina cristã, nem o cerne da mensagem de Jesus. Somente diante do amor é possível construir uma relação de comunhão, de parceria, de vida em comum, em meio às divergências e à pluralidade de atitudes, de comportamentos e de ideias. É só onde há amor é que é possível que a pluralidade seja respeitada, seja valorizada e seja protegida. 1 Pedro 3,8 diz assim: quanto ao mais, também tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. É assim que a gente precisa viver. Não uma vida arrogante, não uma vida presunçosa, mas uma vida humilde que possa dar lugar ao amor e o acolhimento de todos e todas. Para encerrar essa palavra, lembre-se disso. Discípulos de Jesus têm o dever de cuidar de si mesmo e dos outros. É uma tarefa, é uma responsabilidade. É um fazer diário que precisamos desenvolver em nossa conduta. E saber cuidar é um aprendizado que demanda um esforço que vai durar a vida toda. Quero encerrar essa palavra deixando com você o versículo de Provérbios, capítulo 11, versículo 17, que diz assim: quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. Dá para você entender isso? Quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. Provérbios 11, 17. Ore ao Senhor para que faça de você e de mim pessoas cuidadoras uns dos outros, de nós mesmos, para a glória do nosso Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta palavra nesta noite. Muito obrigado pelo teu amor e teu carinho. Guarda a nossa vida aqui e transforma-nos, ó Deus, em pessoas sensíveis às necessidades do outro. Que nós possamos aprender a cuidar de nós mesmos e a cuidar dos outros como uma forma, como um estilo de vida, como um modo de seguir Jesus, como nós queremos ser como discípulos e discípulas seus. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã. É com muita alegria que a gente chega ao final dessa série de mensagens. Todas as mensagens estão gravadas, as anteriores aqui, e é um prazer muito grande a gente poder compartilhar essas contribuições. Hoje é o regresso da nossa viagem. Ainda estamos nesse momento ainda de chegada, de arrumada da casa. Agradeço a Deus por esse tempo, agradeço aos irmãos e irmãs pela compreensão e pelas orações. Também hoje é um dia muito especial para a nossa igreja, porque nós estamos numa jornada de oração desde o começo do mês de abril. Nós estamos orando todos os dias. E essa semana será a semana crucial para as decisões que precisamos tomar. Então, fiquem atentos ao nosso grupo de WhatsApp, meus irmãos, os membros da igreja, os nossos frequentadores. Nós vamos compartilhar algumas decisões e vamos combinar algumas ações para nós fazermos juntos e juntas. Chegou a hora da ação. Nós estávamos orando e agora vamos agir. Vamos partir para as nossas decisões. Ok, meus irmãos? E conto com a cooperação de vocês para isso. Olha, meus amados irmãos e irmãs, no próximo mês de maio, que começa a partir de amanhã, é sempre considerado em nossa igreja como o mês da família. E nós vamos tratar essa questão fazendo algumas ações em favor da família. Vamos trabalhar alguns conceitos importantes sobre como lidar
com conflitos em família, como lidar com algumas lutas que nós temos como família. Eu sei que todo mundo tem luta, eu sei que todo mundo passa por dificuldades. Eu também tenho a minha família, eu tenho os meus problemas na minha casa, com os meus filhos, com meu cônjuge, com os meus parentes. Enfim, todos nós temos dificuldades. Mas vamos buscar direção em Deus para superar os problemas, para esses conflitos que são inerentes dessa época conturbada em que estamos vivendo. Então eu conto com vocês, que Deus abençoe esse tempo de preparo para o que vem pela frente, não só na vida da igreja, mas também na vida das nossas famílias. Amém? Deus os abençoe, um bom restinho de domingo na presença de Deus.